Hoje no Rádio Opinião a gente vai falar sobre literatura, né? Literatura, muito bom, cultura acima de tudo. E falar sobre, primeiro, a obra O Silêncio que Não É Calado, 10 anos depois, que na verdade é uma coletânea de poemas. A gente traz aqui a autora, né? Maria Regina Martins Cabral. Maria Regina, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. E é um prazer muito grande estar aqui, mais uma vez, nessa rádio tão querida por todos os maranhenses. Maravilha falar sobre essa obra, né? É um livro pequenininho, assim, no tamanho físico, né? Mas, com certeza, a poesia, ela é grande, né? Ela é gigantesca. Eu queria saber de você, o que são esses 10 anos, né? 10 anos depois. 10 anos depois de quê? Depois de ter lançado a primeira coletânea, né, em 2015, também na Feira do Livro aqui em São Luís, nós lançamos a primeira coletânea, O Silêncio que Não É Calado. 10 anos depois, a segunda coletânea de poemas, de pensamentos e de reflexões que eu vou produzindo desde 2009 na minha página do Facebook. Eu escolhi esse canal para compartilhar esses momentos de inspiração e também de reflexão e de também manifestação dos meus pensamentos em relação àquilo que acontece no nosso país e no mundo. Esse período aí que foi praticamente o surgimento do Facebook, enfim, foi de lá que tu tirou? Foi do Facebook? Foi de onde? O nome ou não, os poemas? Essas produções. Não, na verdade, fazia, era um blog? Eu, no momento em que chegava tanta necessidade de me manifestar, quanto a inspiração por alguma ideia, algum poema que chegava e que eu precisava escrever, eu abria a minha página e escrevia diretamente para os meus amigos ali. Então, foi acontecendo dessa forma, foi um período em que eu tinha saído um pouco das manifestações também da rua, porque eu estava muito focada no meu doutorado. Eu estava nesse momento em São Paulo, na USP, fazendo doutorado, e sempre que eu tinha aquela pausa dos estudos, da pesquisa, durante a produção da minha tese, também no momento político efervescente no nosso país, eu parava e ali eu fazia uma manifestação ou escrevia um poema que chegava inteiro, né, naquele momento mesmo de inspiração que os poetas têm, né? Essa influência aí desse período político, ela chegou a esses poemas de que forma? Tinha uma conotação realmente trazendo aqueles sentimentos, enfim, ou aquilo te levou a um outro espaço, a um outro lugar para ter essa inspiração, teve essa inspiração e concretizou? Os poemas, tanto da primeira coletânea quanto desta segunda, eles têm uma origem em aspectos afetivos, sentimentos, mas também de forma muito forte naquilo que eu vejo, né? A consciência dói, né? Eu sempre trago essa expressão que para mim é muito forte e que no momento em que ela dói, ela tem que ser manifestada de alguma forma. Então, alguns desses poemas também têm uma relação direta com os cenários políticos de cada momento. Esse momento ele foi negativo em algum aspecto? Você interpreta como uma coisa negativa? Enfim, como é que você trabalha essas gradações, né, entre o positivo e o negativo? Isso está dentro da tua produção? Está dentro tanto aquilo que é a positividade das situações, quanto também as preocupações com as situações. Esse momento também é muito forte de se ver a sociedade tão dividida e, às vezes, as fake news que perturbam os ambientes, a situação de pessoas que não conseguem ler realidades por tantas outras informações que elas recebem. Então, tudo isso também vem dentro dos poemas, de acordo com momentos diversos. Nós temos de 2009 a 2015 um tempo, né? Depois temos de 2015 a 2025 outros momentos, inclusive que passamos por governos mais autoritários, que passamos por uma pandemia. Então, são várias situações que, de algum modo, está aí dentro do meu livro. O nome, né, esse nome, O Silêncio que Não É Calado, ele reflete um pouco
a expressão minha em um momento em que parece que eu não estou tão atuante, mas ao mesmo tempo eu não estou calada, né? Eu já não estou tanto na rua, nos movimentos, eu estou em um outro tipo de ação, de produção, mas continuo expressando o meu pensamento, né? Porque é sempre com essa ideia mesmo que a poesia, ela traz, enfim, diferentes manifestações, diferentes inspirações, mas também conteúdos que expressam leituras que se faz da realidade, né? Então, mas ele também, a poesia, ela é um momento em que é um flash, assim, às vezes eu estou numa escadaria do centro histórico e ali eu vejo o passado, assim, Sim. passando por ali, né? E aí eu escrevo, às vezes eu ouço o ecoado dos tambores de São Luís e isso me inspira, às vezes eu vejo uma situação na rua e isso me inspira. Então, também tem esses momentos Sim. que são resultados de alguns flashes, né? Às vezes eu estou na praia do Araçagi, vejo os pregoeiros e me lembra toda a história dos pregoeiros em São Luís. Então, isso passa também pelos poemas. E algumas reflexões, alguns pensamentos muito relacionados àquilo que é o momento que eu vejo alguém falando, uma situação de violência. Então, isso vem também, está expressado na coletânea O Silêncio que Não É Calado. Eu posso estar errado, né? E me perdoem se eu estiver errado. Acho que foi Nauro Machado que falou que o ato de fazer a poesia, né, é uma forma de se libertar, né? É uma forma de se livrar daquilo ali, é uma necessidade orgânica, né? E é uma coisa que dói, né? Ele tem que se livrar disso aí. É uma coisa de se livrar. Eu acho que foi ele que falou isso. Eu não tenho tanta certeza, mas essa a sensação. Essa é a sensação. Você é como se fosse um parto, assim, que você tem que colocar para fora. Você é uma dor. Aquilo que você, a poesia que vem da dor, né? Mas também tem a poesia que vem da felicidade, né? Tem isso também, porque a poesia que vem da dor é dessa ideia que a consciência dói. Então, se você tem consciência, você tem que fazer alguma coisa para passar aquela dor, se manifestar, agir, né? Mas também tem a poesia que vem do sentimento da felicidade. Você está tão feliz, às vezes, com uma pessoa, e isso te inspira e faz, e jorra palavras, jorra sentimentos, jorra... Você vê alguns poemas que, às vezes, nasce... ele começa com uma expressão de carinho, ou então com uma frase de efeito, e dali você compõe uma letra, você compõe um poema, enfim, você faz toda uma narrativa, você cria um objeto de pesquisa, enfim, são essas coisas. Eu acho que nasce da dor, mas também nasce da felicidade. Maravilha. Ainda tem esse cruzamento aí de linguagens, digamos assim, para outros assuntos, né? Enfim, que a gente pode explorar em outro momento também. A gente continua falando sobre essa literatura e não a parte mais acadêmica, digamos assim, né? Da sua parte de doutorado, não é isso? Sim. Saindo daqui de O Silêncio que Não É Calado, 10 anos depois, Maria Regina Martins Cabral, cujo lançamento é hoje na Feira do Livro, às 19h, tá? Exato. Mas antes de fazer o convite, eu quero falar também de um outro lançamento. Esse aconteceu ontem, na quarta-feira, que é o Patota da Mazé, Multiverso. Isso aqui já é um outro assunto, é uma coisa infantil, digamos assim, e é uma HQ, né, que é uma linguagem também altamente atrativa, né? O que te levou a justamente isso, né? Uma coisa mais uma linguagem infantil e em HQ. Como é que foi isso? Essa aqui é uma outra história muito interessante, porque a Mazé e seus amigos, né, da Patota nasce durante a pandemia. Em 2020, o governo do estado, através da Secretaria de Estado da Educação, solicitou ao Instituto Formação, onde eu trabalho, para nós criarmos um material didático para todas as crianças do Maranhão de 6 e 7 anos de alfabetização. Então, nós desenvolvemos 2 livros muito inéditos a partir de toda a realidade do Maranhão, com ilustradores maranhenses como Irami, Beto, Gagá, enfim, grandes ilustradores nossos no nosso estado. Os caras dessa linguagem aqui no nosso estado. Exatamente. Né? Então, eles estavam comigo ilustrando esse material que eu estava concebendo. E no livro 1, a gente cria 2 personagens
que fazem parte desses amigos, que é o Maralfa. Maralfa é um robô inteligente, e ele é Maranhão alfabetizado. E criamos um outro personagem dessa história, que é Gato. Gato é um gato que as crianças do primeiro ano recebem, mas quando vai chegar na sala do primeiro ano, entregue pelo correio dentro de uma caixa de gato, ele tinha desaparecido. E aí, no livro 2, que a gente trabalha todos os continentes, nós criamos um personagem que é a Mazé, numa comunidade quilombola. Um dia a Mazé, chegando em casa com uma sombrinha e uma mochila, ela está debaixo de uma chuva e ela vê a biqueira. E quando ela vai atravessar aquela biqueira, ela pergunta: o que vai acontecer se eu atravessar? Né? E aí ela entra num portal e começa a viajar pelo multiverso. E ela começa a ir para o meio da balaiada, para o dia da inauguração de Brasília, ela vai para a lenda da Mani, que é a lenda da mandioca, ela vai para a cela do Mandela, ela vai no dia que o Van Gogh se machuca, ela vai lá para a floresta na Alemanha e encontra o Chapeuzinho Vermelho, e aí a gente começa a viajar pelo multiverso, e ela vai para dentro da nau do Pedro Álvares Cabral, ela vê lá no porão as crianças com escorbuto, da nau ela sai para o navio aqui no porto do Itaqui, e aí a gente, depois, os amiguinhos dela da comunidade quilombola, o Zeca, um cadeirante super, sabe, entendido, antenado em tecnologia, e a Bela Porã, que é uma menina indígena, eles pedem para ela fazerem parte dessas viagens, aí se cria a Patota da Mazé. É uma grande aventura, nós vamos produzir muitos na sequência, e ela está sempre produzida em português e em inglês, para as crianças, inclusive agora, das escolas bilíngues, e crianças, de uma forma geral, poderem acessar. E são revistas que serão sempre distribuídas gratuitamente para as crianças das escolas públicas. Essa é a ideia, e para as crianças quilombolas. Que legal, a ideia, a concepção, demonstra também, claro, né, que os artistas maranhenses, acima de tudo, esses visuais, eles têm uma dinâmica de produção gigantesca, né? Acho que, claro, fica sabendo, né, do que alguns estão fazendo, e principalmente com o cruzamento com a literatura, né, HQs, né, enfim, muito bom saber disso, né, e que venham mais coisas, né, nesse sentido, não só desses artistas novos também, né, sim, que esses aí eles estão na casa dos 50 também, entendeu? Então, assim, porque tem muitos artistas novos, e hoje... A Sofia, por exemplo, ela tem 20 anos, uma das ilustradoras, que é a filha da Gaga Bueno, que está também já ilustrando aí, enfim, então a gente tem que incentivar esses jovens, né, ilustradores. Esse material, tanto a coleção Maralfa quanto a Patota da Mazé, é totalmente inédito. Eles foram criados, né, e todos os enredos, tanto o Maralfa, por exemplo, não tem nenhum uso de imagem de banco de imagem. Foi tudo produzido. Criação original. O único que é banco de imagem é fotografia. Maravilha. Mostrando aqui, portanto, está aqui no vídeo, né? Patota da Mazé, Multiverso, e também O Silêncio que Não É Calado, 10 anos depois, tá? O Patota da Mazé foi lançado ontem, e O Silêncio que Não É Calado, 10 anos depois, vai ser lançado hoje. Agora sim, vamos ao convite, Maria Regina Martins Cabral, para esse evento que acontece hoje às 7 da noite, na Feira do Livro, não é isso? Exatamente. Todo mundo está convidado aqui em São Luís, não apenas para o meu lançamento, mas para essa Feira do Livro. É muito importante que tenhamos esses momentos em que os alunos das escolas públicas possam estar, enfim, ali compartilhando, lendo, né? Tem tantas programações também bem interessantes dentro da feira. E às 7 horas da noite estaremos esperando você, meus amigos reais, meus amigos do Facebook, e também a população interessada para esse lançamento às 7 horas, lá no Café Literário. Café Literário. Vai ter um bate-papo, né? Vai também ter um bate-papo. A gente vai poder falar sobre o que as pessoas quiserem falar sobre O Silêncio que Não É Calado 10 anos depois. Maravilha. Olha, todo mundo convidado, e a gente agradece a sua presença aqui, portanto, para falar sobre esses 2 lançamentos. Maria Regina Martins Cabral, muito obrigado e boa sorte lá, e que esse encontro, né, seja bastante proveitoso, as pessoas
encontrem, claro, não só nesse bate-papo e também com esses livros, né, mas também com a Feira do Livro de uma maneira geral, esse encontro ou reencontro com a literatura e com a cultura, que é muito importante, como você bem ressaltou. Muito obrigado. Eu que agradeço e um bom dia para todos nós. Um ótimo dia para você que acompanhou a gente aqui no Jornal Rádio Universidade. A gente fica por aqui, volta amanhã com mais informações. Mara Nogueira assume agora a sessão das 8 com Vozes Femininas nesta quinta-feira. Mara Nogueira. Exatamente. Já estou com você no Sessão das 8, com Sessão delas como convidadas aí tem Preta Gil, Cássia Eller, Tina Turner, Rita Lee, Paula Toller, Marisa Monte, grandes nomes da música nacional e internacional, Vozes Femininas aqui no Sessão das 8, Sessão delas. Motivo é que não falta para ficar na 106,9. A melhor programação do seu dial. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá. CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade.